a minha trajetória, acho que já parto daí, né? Na área da saúde, ela nasceu, em primeiro lugar, eu poderia dizer, de uma vocação, né, que une a fé e a missão, né, como serviço. Eu sou religiosa da congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora, e desde cedo sempre atuei em espaços de cuidado integral à pessoa, né? Especialmente na questão da saúde, também na assistência social, né? Sempre motivada aí pela missão de servir, né? Especialmente as pessoas mais vulneráveis. No ano de 2023, desculpe, no ano de 2003, né, a pedido da congregação, então eu realizei uma pós-graduação na área de administração hospitalar. Embora a minha formação, né, a primeira graduação era na área de filosofia. Eu jamais imaginava e pensava de estar atuando dentro de uma instituição hospitalar. Mas na época eu era membro do Conselho Provincial, né, da nossa província, né, que é uma organização aí das irmãs, e diante das dificuldades que a gente ia sentindo aqui do Hospital Regional São Paulo de Xanxerê, né, eram as situações extremamente delicadas na época, sobretudo no campo financeiro, então, foi-me solicitado, né, fazer essa pós-graduação para ir compreendendo melhor como funcionava e como, né, a gente poderia estar intervindo. E, né, diante desse cenário todo, aí a gente teve que fazer uma intervenção, principalmente da equipe, aí, né, do diretor administrativo da época e a sua equipe. E aí depois, em 2004, né, a gente sentiu a necessidade também de fazer a troca da diretora-geral. E na época, assim, eu fui de forma desafiadora e até inesperada, né, ser convidada para assumir esse cargo na direção geral do hospital. Né. Então, apesar naquele momento eu não estava nem preparada para isso, né, eu me sentia, enfim, assim, muito tecnicamente despreparada, né? Mas a convicção de que a gente precisaria também ajudar a fazer alguma coisa, né, em vista da realidade da situação do hospital. Então, foi aí que eu acabei, né, com cara e coragem, dando meu sim, assumindo, e com o tempo depois fui, né, compreendendo melhor. É claro que a gente foi também buscando junto com, né, com outro administrador que veio, que assumiu. A gente foi trabalhando junto, trabalhando em equipe. Depois eu percebi a necessidade de fazer uma graduação na área de administração, né, de empresas, daí eu fiz isso. Depois, com o tempo, também fiz mais uma pós na área de bioética, porque eu entendo que, né, é uma área que dialoga profundamente, né, com os princípios humanos, éticos, espirituais, enfim, aquilo que norteia a nossa vida e a nossa missão, mas também, né, está muito ligado também na questão da gestão. Então, hoje estar à frente de uma obra de saúde, ela me faz compreender cada vez mais que é através de uma boa gestão que nós podemos garantir, né, um atendimento digno, qualificado, humanizado, especialmente as pessoas que mais precisam. Nós, enquanto congregação de irmãs franciscanas, né, nós temos como essência a questão do cuidado, né, tendo assim a nossa missão como sempre o foco também da misericórdia. Né, e a nossa fundadora, né, a Santa Bernarda, ela foi canonizada com o título, inclusive, Missionária da Misericórdia. Né, e isso expressa, né, de uma forma muito clara o espírito que nos move, o que me move também, né? Eu sempre acreditei que cuidar, né, do outro, principalmente no momento da maior fragilidade, é um gesto de profunda humanidade, né? Uma expressão concreta da nossa fé, né? Do compromisso, inclusive com o Evangelho. Então, a saúde filantrópica, eu vejo que ela permite, né, que esse chamado que une competência, né, boa gestão, amor, compaixão, espiritualidade no serviço à vida, né, sobretudo as pessoas que mais necessitam,
é uma missão que vai além de um trabalho, né? Ou seja, é colocar a misericórdia em ação, é transformar o sofrimento em acolhida, em cuidado, é transformar a dor em esperança. Então, é dessa forma que aquilo que me motiva, né, para estar também na frente de uma entidade de saúde. Então, ó, os principais marcos aí da minha trajetória, até chegar, inclusive, à presidência da FESC, eles estão diretamente ligados, então, à atuação como diretora-geral do Hospital Regional São Paulo de Xanxerê, né, onde, ao longo dos anos, a gente foi enfrentando aí grandes desafios, né, principalmente no fortalecimento da gestão, na superação das crises financeiras, como mencionei, né, na consolidação de ser essa entidade como uma referência em saúde para toda a nossa grande região oeste aqui, né, que somos hoje referência principalmente nos serviços de cardiologia. E como participante, né, membro aqui do hospital, e associados também da FESC e da AESC, né, nós sempre procuramos priorizar, né, a nossa participação em reuniões, em assembleias, né, tudo que é evento que eram promovidos, a gente sempre procurou estar presente, né, participando, apoiando, se envolvendo. E aí a gente foi percebendo que, ao longo do tempo, né, juntamente também com outros colegas, né, de hospitais, a gente percebia que, principalmente, a FESC, que na época, inclusive, tinha outro nome, né, FEOSC, a gente percebia que não estava respondendo às necessidades, né, dos associados. E foi aí, então, que surgiu também a necessidade de propor mudanças. E nesse momento que a gente começou a dialogar, né, junto com um grupo que também estava buscando, né, assim, com aquele anseio por mudanças, foi aí que de repente surgiu o meu nome, né, também novamente como surpresa, né, e no meio disso, né, quando eles foram instigando para que a gente pudesse eh, aceitar, né, o convite de colocar o nome para ser presidente da federação, a gente foi montando também aí junto com na chapa, envolvendo, né, outras lideranças de hospitais, envolvendo hospitais de todos os portes, né, de todos os tamanhos. Também fomos buscando ah, de todas as regiões do estado, né, contemplar, então, por regiões. E aí montamos uma chapa da qual depois, então, fomos vencedores aí com mais de 95% de aceitação, né, de aprovação. Então, atualmente eu exerço a função de diretora-geral do Hospital Regional São Paulo de Xanxerê, que é uma instituição filantrópica, né, que agora em julho completa 51 anos de história, né, e é uma história assim de dedicação, principalmente ao cuidado, à promoção da vida, né, assistência à saúde, não apenas para a comunidade local, mas é um hospital com abrangência regional. Hoje nós somos referência para toda a grande região oeste catarinense, na área de alta complexidade de serviços de cardiologia, né? Então, o Hospital São Paulo é uma instituição, filantrópica de médio a grande porte. Nós temos 174 leitos e atendemos praticamente, né, 95% SUS, então praticamente é um hospital público, né, mas atendendo, né, quase que de forma particular, né, num atendimento, quando a gente fala nesse sentido, né, de cuidado, de humanização, né, de acolhida, enfim. E então, a gente atende a população, como eu falei, né, de toda a grande região do oeste catarinense, hoje, em torno de 80 municípios, uma população aproximadamente de 1 milhão de pessoas, né, abrangendo mais de 80 municípios aqui do oeste catarinense, e o nosso hospital, então, ele é referência em alta complexidade de cardiologia, incluindo hemodinâmica e cirurgia cardiovascular. Também somos referência na rede
é a Rede Cegonha, hoje já se chama Rede Aline, né? No atendimento de gestantes de alto risco. Também somos referência na urgência e emergência, com atendimento 24 horas, nas diversas especialidades. Contamos hoje com 3 UTIs, né? UTI neonatal, uma UTI geral adulto e uma UTI coronariana, sempre garantindo, então, esse completo atendimento aos pacientes em estado crítico. E, além disso, também a gente oferece outros serviços, principalmente na questão da média complexidade, né? Cirurgias de média complexidade, cirurgia, a clínica médica, pediatria, obstetrícia, entre outros, né? Atendimentos aí de um hospital geral. E o nosso volume de atendimento é bem expressivo, né, tanto em internações quanto também em procedimento cirúrgico, consultas, nos atendimentos de urgência e emergência, em exames de alta complexidade, exames, né, então, especializados. E temos hoje em torno de 600 colaboradores diretos, né, são mais de 100 médicos. Também temos aí quase que em torno de 100 pessoas, né, de serviços terceirizados, voluntários, e também a gente sempre conta muito com o apoio, né, com a participação da nossa comunidade aqui do município, né? Então, a gente tem buscado também nessa questão de parcerias, né, públicas e privadas, junto com o Estado, com os municípios da região, aqui, né, a região da AMAI. Então, a gente também tem buscado trabalhar e fazer convênios, né, com esses municípios e os contratos com o Estado, além daquilo que a gente, hoje também, junto ao Ministério da Saúde, né? Então, somos, acima de tudo, poderia dizer, uma obra social a serviço da vida, que é o nosso lema, né? E que atua diretamente para oferecer um atendimento ético, humanizado, qualificado e acessível, priorizando sempre o cuidado integral das pessoas. Então, eu vejo que o maior desafio hoje está no equilíbrio econômico-financeiro, né? A gente sabe que o SUS ele cobre em torno de 40, 45%, né, do custo. E o restante a gente tem que buscar, né? Então, através dessas parcerias que, como eu mencionei, né, público e privado, né, mas, ou seja, a gente busca principalmente essas parcerias com as prefeituras aqui da região, da qual nós somos também a referência, aí, né, na urgência e emergência. Então, nos ajuda também a manter o sobreaviso das diversas especialidades, né? Hoje, acho que são em torno de 11 especialidades que nós mantemos o sobreaviso, 24 horas. E aí também a gente busca, né, com o Estado, mas com emendas parlamentares, né? Então, sempre nesse trabalho contínuo, né, de buscas de recursos para a gente poder manter a sustentabilidade de nossa instituição. E, além disso, também, né, acho que o desafio é gerir pessoas num ambiente tão exigente, né, lidando aí com esgotamento profissional, né? Vem a evolução tecnológica, constantes burocracias, né? Regulatórias, né? Tudo isso vem os desafios, a grande rotatividade aí do nosso pessoal, né? Principalmente na área mais operacional, né? Hoje nós temos assim um desafio muito grande na área de enfermagem, principalmente, né? Na área técnica, enfim, nesses setores, né, que exigem aí um pouco mais de esforço, a gente sente uma dificuldade muito grande até na, na contratação, né, de termos mão de obra, né, disponível hoje no mercado para nos ajudar, né, para a gente poder contratar. E então, a gente precisa estar sempre aí trabalhando capacitação, a valorização, a motivação de nossas equipes, né? Sempre, eu digo assim, é valorizar, é motivar, mas é inovar sem perder a essência, que a essência é o cuidado, né? É o atendimento. E dentro da saúde filantrópica, a gente sabe que cada decisão ela impacta diretamente nas vidas, ou seja, a gente precisa, né, estar trabalhando
E eu vejo, né, eu acho que a palavra mesmo que a gente pode dizer é a questão do equilíbrio, né? Esse equilíbrio que a gente tem que olhar, né? Fazer tudo para salvar uma vida, mas ao mesmo tempo precisamos estar tendo sempre o cuidado para salvar a instituição, né? Manter a instituição com uma saúde financeira, né, boa para a gente poder prestar um melhor atendimento. Eu vejo que a espiritualidade é, sem dúvida, para mim, pessoalmente, e nós também procuramos trabalhar isso dentro do nosso hospital, né, que é a força principal, né? Aquilo que dá o equilíbrio, que dá o sentido, né? Porque se a gente fizer apenas como um dever, né, só olhar o lado profissional, né, da execução, às vezes a gente, né, diante do cansaço, diante das dificuldades, seria melhor largar tudo e partir para outra, né? Mas dentro, para trabalhar na área da saúde, a gente precisa ter uma espiritualidade, sim, né? Buscando na espiritualidade essa força, esse equilíbrio, um sentido, né, para a vida, assumir a profissão como uma missão. Então, é a espiritualidade também que eu vejo que me orienta, né, me ajuda a enxergar a liderança não apenas como gestão de processos, de recursos ou de resultados, mas como realmente uma missão que envolve o cuidado com as vidas, com a história e com as pessoas na sua totalidade. E vejo que liderar também com espiritualidade é colocar no centro da gestão valores, né? E esses valores como a empatia, a misericórdia, a compaixão, a escuta ativa, o acolhimento, o discernimento, enfim, é também compreender que cada decisão, por menor que seja, ela impacta profundamente a vida de alguém, né? Seja de um paciente, de um familiar ou de um colaborador, né? Então, por isso que eu acredito que a nossa missão ela vai muito além dos indicadores e metas, né? Ela traduz um compromisso diário com o bem comum, com a dignidade humana, com a promoção da vida. Até eu gostaria também, Viviane, de colocar aqui um exemplo concreto, né, dessa vivência que eu acho que é fruto também da espiritualidade. Nós, aqui no Hospital Regional São Paulo, a gente vendo as realidades que a gente, da população que a gente atende, né, de que vem de muito longe, e aqui é uma região mais de interior, para juntar 1 milhão de habitantes, né, envolve, como eu falei, são mais de 80 municípios, né? Porque é uma área mais rural, uma região mais rural, né? Então, uma população bastante espalhada. E, às vezes, para as pessoas saírem lá da sua residência para chegar até aqui ao hospital, a viagem é longa e as dificuldades são imensas, né? E a gente percebia que muitos familiares de pacientes que estavam internados nas UTIs ficavam durante o dia e à noite perambulando na frente do hospital. Às vezes, quem vinha de carro próprio ficava dormindo no carro, né? Outras pessoas que não tinham ficavam sentados nos bancos aí na frente do hospital. E às vezes a gente aí foi percebendo, até de manhã pediam licença para entrar para lavar o rosto, né, usar o banheiro, né, do hospital. E aí a gente foi vendo que, né, não teria, sentido nós cuidar bem do paciente aqui dentro e o familiar lá fora, né, sofrendo todas as situações assim difíceis. E aí a gente criou uma casa de acolhida, né? Até eu me emociono para falar disso, porque realmente, assim, acho que essa casa de acolhida, ela trouxe, assim, o diferencial, sabe? E então a gente pensar, né, nesse espaço de cuidar realmente de quem cuida, né? De familiares que estão aí, né, são internados aqui no hospital. Então a gente oferece nessa casa um acolhimento gratuito, né, digno, humanizado, e aí a gente, né, vê essa alegria, né, dessas pessoas. Nós temos familiares de pacientes que às vezes chegam a ficar aqui até 70 dias, sabe? Imagina ficar num hotel ou, né, em qualquer lugar. Como é que a família ia conseguir arcar? Ou nesse vai e vem. Ou teriam que abandonar o paciente ali e vir de vez em quando para visitá-lo, né? Então a gente vê que o próprio paciente que está internado
ele sabendo também que o seu familiar está ali fora, num lugar, né, sendo acolhido, né, sentindo-se bem, até ele fica melhor aqui dentro, né? Então a gente tem conseguido fazer isso, e isso é para mim assim, é o que eu acho que é o ponto mais forte, né, de uma ação bem concreta que a gente tem, né, que a gente vê que faz parte, né, da espiritualidade, de olhar o ser humano, né, como um todo. Quando a gente fala do cuidado integral, eu me refiro a isso, né? É cuidar a pessoa como um todo, seja do paciente, seja do familiar que está aí para cuidar também, né? Então, por isso, de modo geral, eu poderia dizer que a espiritualidade ela me ajuda a enfrentar os desafios com serenidade, tomar decisões conscientes e justas, e também cultivar relações pautadas, né, no respeito, na solidariedade, e, de novo, a gente volta com a palavra misericórdia, né? Porque para mim a misericórdia é a gente agir com o coração, de fato, né? Acolher com o coração, né? Servir na saúde, acima de tudo, é um ato de amor, de cuidado, de fé, dessa fé que é colocada em prática todos os dias. A minha chegada à presidência da FESC, ela mais uma vez nasceu de uma necessidade concreta, né? Então, na época, havia aí um sentimento de insatisfação por parte da maioria dos diretores, né, em relação ao modelo de gestão que vinha se repetindo já, acho que era há mais de 18 anos, né, o mesmo presidente, enfim, né? E diante então desse cenário, aí surgiu a decisão da gente fazer a diferença, né? Ou seja, dizer, se nós estamos insatisfeitos, precisamos fazer alguma coisa. E aí então decidimos formar uma nova chapa, e foi assim de início, até para minha surpresa, porque até então eu não estava envolvida, né, em outras diretorias de entidades a nível de estado. E aí surgiu o nome, né, como referência para ser a presidente. Eu até levei um susto, mas, né, o pessoal acabou me convencendo que seria no momento o nome até para bater chapa, né? Seria o nome mais indicado. E aí a gente então foi organizando, né? Montamos a chapa, como eu falei, né? Envolvendo diretores de hospitais de todos os portes e de todas as regiões do estado. E aí a gente foi então eleita com mais de 95% dos votos. E aí, a partir desse momento, então, começou aí alguns desafios. Primeiro, até diria para dizer, reorganizar a casa, né? Ou seja, estruturar o escritório, que até então, inclusive, funcionava em um espaço que era cedido, e logo em seguida até a gente teve a ordem de despejo, né, desse espaço, e graças à ESC, né, que a gente já buscando uma parceria, ela nos acolheu, né, num espaçozinho muito simples e pequeno, mas, né, conseguiu colocar lá um espaço também para a gente estar atuando, né, e levando adiante o nosso trabalho. Então, essa parceria, assim, que eu sempre falo, né, com a ESC sempre para nós, enquanto FESC, foi quase como que a mãe que acolheu com tanto amor, né, e deu tanto apoio, tanta ajuda, né. E aí, a partir do momento, então, que eu assumi e a gente firmou essa parceria ainda mais forte, né, maior entre a FESC e a ESC, aí começou também um trabalho, né, consistente de escuta dos hospitais filantrópicos, né, de articulação com a Secretaria de Estado da Saúde, com a LESC, né, também, Assembleia Legislativa, buscando a reconstrução da confiança dos nossos associados, e a busca também constante de novos filiados, né, novos associados. Então, assim, é um trabalho que fomos, né, construindo e fortalecendo, e que continuamos ainda, né, cada vez mais. Também eu poderia dizer que daí outro momento importante, né, também foi a minha entrada no Conselho de Administração da CMB, que é um espaço, né, que proporcionou assim muito aprendizado e, sobretudo, uma maior aproximação da FESC com as demais federações de nosso país.
Então, hoje, a gente tem uma sintonia muito forte entre os presidentes de cada federação, né, e junto também com o conselho, com a diretoria, aliás, da CMB. Então, sempre acreditei que quanto mais integrados, né, a gente está mais fortalecidos também, né? Então, a gente, para garantir o reconhecimento, a valorização, a sustentabilidade de nossos hospitais, a gente precisa estar muito unidos, né, muito integrados, fortalecidos, né? Então, e é dessa forma associativa, participativa, que a gente pode ir crescendo e mostrando o nosso valor também, né, para o Estado, né, para os órgãos dos quais a gente presta serviço, e também eu acho que isso dá uma segurança para a própria população, né, que nos acompanha hoje nas redes sociais, enfim, e vê o trabalho, né. Eu tenho recebido, assim, um feedback muito positivo, né, de pessoas muito simples, que às vezes são atendidas aqui no hospital, mas vê que o trabalho ele não está, o hospital não é algo isolado, né, do restante. Então, acho que isso passa uma confiança muito grande também para a população. Porque a FESC ela tem um papel fundamental na articulação, defesa e o fortalecimento dos hospitais filantrópicos. Então, ela atua como uma ponte, poderia dizer, entre as instituições e os gestores públicos, né, promovendo a formação também dos profissionais. A gente está aí com projetos muito legais também de capacitação, né, de levar também né, a fortalecimento também do conhecimento, né, para os colaboradores, para os diretores de nossos hospitais, né? Então, acho que essa formação, essa capacitação também, né, eu acho que é algo bem importante que a gente gostaria de destacar. A defesa das políticas públicas adequadas, inclusive a nossa participação no Conselho Estadual de Saúde, porque são espaços decisivos, né, onde a gente procura estar presente também na defesa, né, dos nossos hospitais ou do serviço que a gente presta enquanto federação. E também o trabalho para garantir a sustentabilidade. Então, temos buscado, assim, trabalhar intensamente junto com, né, aqui no Estado, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, como já falei, mas também através da CMB, junto ao Ministério da Saúde, né? E a gente tem tido conquistas bem significativas, inclusive a última foi a portaria 6464, né, que destina recursos diretamente aos hospitais pelos serviços, né, que são realizados. Então, acho que isso é que vem né, ajudar e mostrar, né, como a entidade que está aí, né, ajudando na qualidade e no reconhecimento das nossas instituições. Destaco especialmente os programas de capacitação, que a gente tem aí parcerias, né, também com empresas, né, que a gente trabalha esses programas de capacitação, né, realizamos seguidamente encontros regionais, projetos de qualificação da gestão e articulação com políticas isso é permanente junto com os governos da nossa parte, principalmente estadual e federal, né? Também o relevante apoio técnico que a FESC oferece para os associados na busca de recurso, também na questão da filantropia, né? Porque a gente tem vários hospitais que precisam da ajuda para manter, né, o SEBAS em dia, então por isso também muitos hospitais pedem essa ajuda técnica, né, de como garantir, né, que eles mantenham a filantropia. E a gente também tem hoje uma aproximação muito forte com a equipe do DCEBAS lá em Brasília, né, que cuida especificamente da filantropia. Então, a gente tem conseguido também essa aproximação e, com isso, favorece muito para que nossos hospitais, no momento que precisam, qualquer apoio, qualquer ajuda, esclarecimentos, enfim, ou prever os seus processos, como está, né, a gente consegue então dar esse auxílio, né, permanente também.
E, acima de tudo, acho que a gente vai buscando fortalecer, né, as redes assistenciais na promoção de boas práticas, né, em gestão hospitalar. Se não entrei muito a fundo, né, nessa questão, eh, dentro dessa questão da capacitação, né, que eu estava falando, então nós temos esse, né, o PROAGS, né, mas a gente também realiza muitas assim, como é que a gente motiva os nossos associados a participarem de algumas, por exemplo, a CMB Online, né, que acontece, tem o Azevedo Capacita também, né, que toda semana eles trazem conteúdos, né, de formação assim bem importantes para, né, para tirar as dúvidas do dia a dia e de nossos diretores. Então, são encontros que acontecem, né, online, mas ao vivo, né? Então, isso ajuda, né, para que possam estar participando, tirando as dúvidas. Além, de, claro, de assembleias que a gente realiza, de nós temos aí também um grupo do WhatsApp com todos os diretores, né, nossos associados, que todas as informações principais a gente procura estar repassando, né, orientando. Então, daria para dizer, né, é cursos, é workshops, é consultorias, é encontros técnicos. Então, ela vai, a FESC, juntamente com a ESC, sempre lembrando, né, oferece um suporte constante, então, na formação de gestores e de suas equipes. E também daria para se dizer que não apenas capacita, mas inspira, fortalece também essa cultura da filantropia com responsabilidade, com inovação e com um compromisso social, né? Mostrando sempre o porquê que nós estamos aqui, né? A saúde filantrópica como um pilar indispensável, né, para o sistema de saúde brasileiro, né, especialmente no atendimento ao SUS. Aqui em Santa Catarina, mais de 70%, né, hoje, né, dos atendimentos são realizados pelos hospitais filantrópicos. Então, a gente vê que isso é muito importante, é fundamental, né? E, porém, é claro que daí tem os desafios, né? Que exigem que sejamos cada vez mais profissionais, sustentáveis, inovadores, resilientes, né? A essência, no entanto, ela permanece, que é servir com amor, com dignidade e com um compromisso social. E em Santa Catarina, eu acredito que em um futuro marcado pela união das instituições, né, da qual a gente já vivencia isso, a continuidade dessa qualificação permanente, né, de nossos diretores, gestores, né, de nossos hospitais, pela busca da excelência e pela ampliação aqui do cuidado integral, né, humano, ético, inclusive a gente está oferecendo também, né, voltando à questão de cursos e capacitação, nós estamos hoje também oferecendo uma pós-graduação na área né, da gestão em saúde, estamos oferecendo também um curso eh, na área da bioética, né, um curso de extensão na área de bioética. Então, assim, a gente tem oferecido muitas oportunidades para todos os nossos associados. Então, eu desejo deixar aí um legado de fortalecimento da missão filantrópica, construindo pontes de colaboração, de gestão responsável, comprometida, né, sem jamais perder a centralidade no ser humano. Então, que possamos ser reconhecidos não apenas aí pelos números, mas pela qualidade do cuidado, pela dignidade dos serviços prestados e pela defesa incondicional da vida, né? Como a gente busca a inspiração realmente na espiritualidade ou no Evangelho, ou podemos dizer na prática de Jesus. Então, que a nossa atuação ela inspire as futuras gerações a manter viva essa missão, que é, acima de tudo, um ato de amor ao próximo.